Estamos ao vivo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um 0800 do Físio. E hoje eu vou te falar, meu irmão, você não pode mais fazer HSPU, a verdade é essa. Te falaram, um atleta profissional te falou, ele fez um vídeo, citou um monte de artigo e falou pra ti que fazer HSPU, o cara vai acabar com a tua cervical, tu vai ficar podre e aí tu nunca mais, tu vai ter uma hérnia de disco, tu vai ficar quebrado e tu nunca mais vai poder fazer HSPU. Então, meu irmão, fica ligado que hoje eu vou te mostrar os erros dos argumentos que ele usou, os artigos que ele usou, não dá para se basear, tá? Eu vou trazer para você um raciocínio para te mostrar que o problema nunca é o movimento, o problema nunca está no movimento, não existe movimento que faz mal, fechou? Então é isso que a gente vai tirar da live de hoje. Lembrando que esse é o 0800, então se você tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui embaixo para mim. Eu tenho algumas perguntas que vocês mandaram durante a semana para mim, as melhores eu selecionei. Trouxe para a caixinha de hoje também, para a gente poder trocar esse bate-papo. Mas se você tiver alguma pergunta e quiser me mandar aqui para eu te responder ao vivo, fica à vontade. Se você está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit de nível 2, atualmente sou head coach aqui na CF047. E sim, aqui a gente faz HSPU, a gente ensina HSPU para as pessoas. Porque mais importante, galera, do que o movimento é tu ter capacidade motora, tu ter habilidade motora. E o meu papel como treinador de CrossFit é desenvolver habilidade no meu aluno. Então, eu não existe movimento que ele não deva fazer. Ele deve ter habilidade. Ter habilidade não é sobre o movimento, é sobre você conseguir fazer aquele movimento. É sobre você conseguir desbloquear uma habilidade. Porque o HSPU, por exemplo, ele depende de uma habilidade de transferência. Quais outros movimentos ele precisa de transferência? Fazer pull-up, fazer bar muscle-up, fazer snatches. E trabalhar uma transferência em posição ideal, né, ficar em pé, é difícil. Pô, é difícil a gente acertar um quadril na barra, é difícil a gente acertar a transferência pro bar muscle up, você sabe, você tenta sobre isso, é difícil fazer isso. Agora tu acertar a transferência de cabeça para baixo, que quando tu vira, quem virou já a primeira vez de cabeça para baixo, que o teu coach fala assim, estica teu braço direito, e aí tu vai esticar o braço, já não é mais direita e esquerda, tudo muda. Cara, de cabeça para baixo, teu corpo, a tua referência sensorial muda. Então tu ter capacidade de, por exemplo, fazer uma boa transferência de quadril de cabeça para baixo, me diz muito mais sobre a tua capacidade motora, sobre a tua habilidade, por exemplo, de conseguir acertar um contato no snatch, de conseguir transferir melhor o teu bar muscle up. Então por isso que os meus alunos, eles aprendem a fazer. Mas claro, existe um processo. Então vamos lá. Primeiro ponto, ele trouxe um artigo, na verdade ele trouxe dois artigos no vídeo dele, tá? Pra quem não sabe, o Bruno Marins, ele já foi atleta TCB, campeão TCB, já participou do Games. Cara, é um atleta de elite, tá? Ele vivencia isso e ele teve uma experiência muito ruim, que ele teve uma lesão cervical por causa de HSPU, que deu uma compressão, ele perdeu força de peitoral, ele dá o testemunho dele. E assim, a gente já começa por uma base. Hoje todos os estudos que avaliam índice de lesão, tá? Os três principais são ombro, lombar e joelho, exatamente nessa ordem, tá? Então, o CrossFit tem as três principais áreas de lesão, ombro, lombar e joelho. São as três principais. Cervical, punho, são áreas que entram lá para o final. A quantidade de lesões por hora é muito baixa. Então, isso me mostra que, quando a gente avalia um volume de pessoas, as lesões cervicais elas não são tão comuns. Mas quando é com você, é 100%. É igual acontecer alguma coisa numa cirurgia. A gente tem risco, toda cirurgia tem risco. Tem, sei lá, 5%, 4%, mas, cara, se acontecer contigo, tu é o 100%. Tu entende? Então, é normal que você tenha esse medo, essa ânsia. Então, primeiro ponto, os artigos que ele traz, avaliando, são artigos que avaliam, né, que pegaram profissionais, pessoas que trabalham com atividades que sustentam peso na cabeça. Esses pesos variam em torno de 20% a 70% do peso corporal deles. Só que ele está avaliando pessoas que normalmente trabalham desde a infância, pessoas que não têm uma capacidade nutricional boa e o principal, não existe uma progressão de carga, tá? Então eu não tenho um ajuste de carga. Fora que, quando esse cara vai transportar, que é a questão avaliada no artigo, quando esse cara vai transportar pesos em cima da cabeça, ele pega esse peso, ele bota em cima da cabeça e ele transporta por longas distâncias. Porque ele está levando um peso a algum lugar. Quando tu está fazendo HSPU, o tempo de contato com o solo é muito curto. Então você não pode usar como base
esse artigo, porque ele já não transfere, já não é a mesma coisa. Eu não estou falando da mesma habilidade, tá? Então já começa por aí. Segundo ponto, tá? Que é importante a gente entender. O perigo que tem ele falar algo assim. Porque o que acontece? Existe uma coisa que a gente estuda na ciência, na área da saúde no geral, que é o chamado nocebo. Você sabe o que é o nocebo? Nocebo, eu fiz um vídeo, eu já deve ter saído, não sei se saiu, onde eu falo sobre dor. Nocebo é você ter uma experiência ou você começar a ter medo de algo porque alguém te falou que aquilo faz um mal para você. É tipo você ter medo de voar de avião porque você já viu um avião cair. Mas é muito mais seguro você viajar de avião, estatisticamente falando, você viajar de avião é muito mais seguro do que você viajar de carro. Porque a taxa de mortes por acidente de carro é muito maior quando a gente compara as viagens de carro que tem, quando a gente compara volumes de voos com sucesso e o voo que cai. Então é muito mais seguro você viajar de avião do que viajar de carro. Só que você não está acostumado com o avião, então você tem medo. Isso gera um nocebo, uma sensação de medo. E o problema é, quando a gente planta essa semente na cabeça do nosso aluno, dizendo para ele assim, ó, o HSPU vai destruir a tua cervical, isso gera algumas consequências. Primeiro, o teu aluno, ele começa a achar que a cervical dele é uma região fraca, tá? E isso não é verdade. A região cervical, ela é trabalhada, o teu corpo não é fraco, assim como nenhuma vértebra é, tá? Você já, mas as vértebras cervicais, elas são menores, ela tem uma estrutura menor, claro que tem, porque a gravidade atua muito menos nela, é simplesmente por isso. Tanto é verdade isso, que quando você faz exame de imagem em levantadores de peso e de powerlifting, atletas de levantamento de peso e powerlifting, que são atletas que trabalham com muita carga, eles têm as vértebras lombares aumentadas. Porque as vértebras, o corpo da vértebra, ele é um corpo, ele não é duro, tipo o fêmur. O fêmur é um osso duro, tá? O osso da coxa, ele é um osso duro. Mas as vértebras, elas não são duras. Elas são tipo uma esponja, porque ela tem a capacidade de se aumentar. Então atletas de levantamento de peso que têm esse estímulo, eles têm uma adaptação na coluna, nas vértebras, elas aumentam de tamanho, porque ela recebe mais carga. Então, pô, se receber mais carga axial não é um problema, então cervical também não é um problema. Só que quando você fala isso pra ele, você fala que a HSPU vai acabar com a cervical dele, você tá botando uma sementinha na cabeça dele dizendo assim, ó, tua cervical é podre e você vai quebrar se você fizer HSPU. Tá? Então a gente tem que tomar esse medo. E o pior, quando a gente consegue, quando o aluno ele tem essa sementinha, e você vai ver isso, por exemplo, para pessoas que têm dor lombar. E aí a pessoa tem dor lombar, ela fez um exame de imagem, descobriu uma hernia de disco, o médico falou para ela que ela não pode tirar peso do chão. Nesse momento o médico plantou uma sementinha na cabeça dela. Uma sementinha da dúvida, uma sementinha do medo. E esse medo tá lá, ó. E aí toda vez que ele vai tirar um peso do chão, a primeira coisa que vem na cabeça dele, inconscientemente a minha hérnia vai explodir. E isso faz com que ele ative sistemas no corpo de defesa que, por sinal e de muita controvérsia, fazem com que você tenha mais risco de se machucar. Então, quando eu tenho essa hiperatividade, esse medo do movimento, eu causo mais problemas do que eu ajudo. Então, galera, se você é profissional de educação física, ou fisioterapeuta, ou você é aluno e está assistindo isso, em hipótese alguma, você pode botar medo nas pessoas. Você não pode botar medo dizendo para alguém que ela não pode fazer algo. Porque tudo é adaptável. Imagina, é tipo você dizer que, nossa, o frio extremo é perigoso. E aí tem gente morando dentro de um iglu no Alasca. Então, não é o movimento, não é o medo. Ó, temos uma participação especial, dá um oi, Duda. Dá um oi, tem gente assistindo. Então não é o movimento que faz mal. Não é. É você estar ou não apto e preparado para aquele movimento. É você estar num padrão adequado ou não. Mas o Bruno é atleta de elite, ele faz um movimento excelente, ele tem uma estrutura... Quando a gente está falando de atleta de elite, meu irmão, alto rendimento, tá? Alto rendimento, não existe saúde. Ponto. Atleta de alto rendimento, não existe saúde. Não existe saúde. É só tu ver pro jogador de futebol, que tem que encerrar a carreira com 35, 40 anos. Por quê? Porque não tem saúde, cara. Tu vê que atleta olímpico, o ciclo dele é até ali, ó, 30 e poucos anos. Entendeu?
Ó, a Melin mandou aqui, ó. Acabou assustando mais, pensando na hora do impacto no chão. Até tinha parado de fazer, mas meu coach me incentivou a tentar de novo. Cara, teu coach foi perfeito. E assim, Melin, realmente o impacto da cabeça no chão, ele é algo que deve ser pensado e reestruturado, tá? Por exemplo, quem é essa pessoa? Eu sou um cara de 1,98 m, tá? E eu tenho hoje 98 quilos, tá? Então, quando eu vou cair no chão, e eu já tive muito problema com a HSPU, eu já martelei, toda vez que eu fazia eu travava minha cervical, o que acontecia? Eu queria fazer um movimento mais rápido, porque eu queria competir com os meus amigos, e aí eu acabava não segurando, não controlando a descida. Hoje mesmo, mandei 40 HSPU no workout, e cara, minha cervical tá inteira. O que acontece? É quando você não tem uma estrutura muscular para sustentar esse movimento. A estrutura muscular de trapézio, de braço, de ombro, são as estruturas que vão te dar controle, que vão te dar sustentação. É você saber deixar a tua cervical rígida na hora que você vai apoiar. E isso se constrói onde? Na base. O elefantinho bem feito. Tu tem controle do elefantinho completo. Tu consegue fazer o elefantinho sobe e desce. Tu testa variações de elefantinho. Essas questões são importantes de a gente trazer para o nosso aluno. Essas questões são papéis do treinador de conseguir compreender quem é esse aluno, que pode ou não pode, se ele está apto ou não está apto. Ele já me mostrou a habilidade motora para poder desenvolver? Esse meu aluno tem controle de uma parada de mão, por exemplo? E é uma coisa extremamente comum, eu vejo isso direto no meu Instagram, tá? Direto. Pessoas, por exemplo, que entram para fazer o HSPU pelo elefantinho. E aí elas estão usando 2 anilhas, estão botando mais o webmat, aí elas fazem o elefantinho, giram e entram de parada de cabeça. E aí ela sai chutando. Tu consegue perceber que a pessoa está querendo entrar, é a mesma coisa que a pessoa querer iniciar um thruster, tá? Sem tirar a barra do chão. Sem entrar, botar a barra no ombro e depois agachar. Ela está simplesmente querendo arrancar aquela barra do chão e botar no ombro. Já agachado. É tipo querer fazer um squat snatch já agachado. Pô, tu precisa botar uma velocidade dessa barra para cima. Você precisa ter a parada de mão para fazer HSPU. Tá? Mas às vezes na ânsia de querer desenvolver movimento, e isso é um pecado entre o aluno e o treinador, é um erro bilateral. O aluno que não respeita o processo e o treinador que não entende o processo. Então, de novo, é muito mais perigoso o Bruno fazer um vídeo desse falando que pode ou não pode fazer HSPU. Cara, ele plantar um medo, que nem a Marlene falou ali. Ah, eu estava com medo de fazer HSPU. Cara, imagina, se você tem capacidade física, você nunca sentiu nada, por que você não vai fazer? É a mesma questão do pistol. Eu, Otávio, sou fisioterapeuta, formado, estudo sobre isso, trabalho com isso, atendo pessoas sobre isso. E, cara, a pessoa que fala que o pistol faz mal pro joelho é maluco. O pistol não faz mal pro joelho. O que faz mal pro teu joelho é você não ter capacidade de fazer pistol. Porque o pistol, ele fala muito sobre a tua força unipodal. O que é a tua força unipodal? É a hora que tu corre, é a hora que tu tá cansado, que tu precisa reequilibrar, que teu corpo precisa se ajustar. Mas aí tu tem uma perna manca, não tem? Tu tem a perna que tu consegue fazer o pistol. Por exemplo, eu tenho a minha perna direita eu consigo fazer um pistol tranquilo. Mas a hora que eu vou pra manca, que é a esquerda, aí eu desequilibro, eu não consigo subir, o pistol é estranho, aí dói meu joelho. Mas não dói o joelho porque é o pistol. Ele dói o joelho porque eu não tenho estrutura, eu não tenho flexibilidade, é um problema motor, eu não tenho controle, aí eu tenho que ver o que é o meu problema. Mas não é o pistol que faz mal, porque se o pistol fizesse mal, todo mundo que fizesse pistol teria dor no joelho. Tu entende? Então a gente precisa ter esse raciocínio lógico em cima das coisas. De novo, não é o problema o movimento, não é o problema o HSPU. O HSPU não faz mal para a cervical, porque senão 100% das pessoas que fariam o HSPU teriam problema na cervical. Mas não é assim que acontece. Não é desse jeito que as coisas acontecem. O corpo humano ele não funciona como uma receita de bolo, saca? Então, é importante a gente entender isso. E olha só, existem mitos que já se foram batidos. Por exemplo, foi um mito muito... Eu não sei se vocês já viram isso, mas há anos atrás rolou um negócio chamado The Text Neck, o pescoço de escrever. E se falava muito sobre a carga que acontecia na cervical de você ficar assim, ó, no celular. E que essa carga aqui era extremamente lesiva, e que ela causava hérnia de disco, e que rarará, e que não sei o que, e que as pessoas iam ter problema, e que rirarará, tá? E aí, anos depois, 2018, saiu um estudo mostrando que não tem nada.
tá? Inclusive, todos os estudos que eu vou citar aqui, se você tiver interesse e quiser ver depois, só me manda um direct que eu te caminho, tá? Então, bom, um dia alguém pegou, olhou e falou assim, cara, realmente é um problema, não vão mais, vão ficar todo mundo reto assim, ó. Exatamente como falaram que um dia a postura errada era um problema. E aí, anos depois, e todo mundo queria ficar ereto, né? Não ficar parecendo um robô. Cara, a gente não é um robô, cara. A gente não é um robô, já se aprendeu que a coluna pode dobrar, ela pode esticar, ela deve se movimentar e que, contraintuitivamente, é mais saudável para a tua coluna que ela dobre, estique e ela rode do que ela seja rígida. Porque quando a tua coluna é rígida, você não movimenta, você sobrecarrega outras estruturas. Teu corpo é uma estrutura maravilhosa que se desenvolveu anos de evolução de espécie. Anos de evolução. E aí agora alguém vai dizer que você pode ou não pode se movimentar, pelo amor de Deus, galera. É, tipo assim, ó, estamos em 2026, cara, vamos se atualizar, né? Eu não sei se o Bruno estuda essas paradas, eu não sei. E assim, eu vi várias pessoas comentando, profissionais de saúde comentando no post dele. É isso mesmo, eu falo pros meus alunos. Cara, mostra claramente que as pessoas não têm a menor vivência de piso preto. Elas não compreendem o que é a modalidade. É o mesmo cara que, por exemplo, ó, eu tenho anotado aqui, porque em 2003 saiu um artigo que falava sobre o agachamento. E ele apontava que agachar abaixo da paralela e que o joelho passar a ponta do pé aumentava a pressão patelofemoral, então da patela com o fêmur, e isso causava dores no joelho. E isso era um problema. 2003 saiu esse artigo, e aí o que acontece? Fazem que nem o Bruno fez. Pega esse artigo, posta nas redes sociais e fala assim, ó, galera, não pode agachar abaixo do paralelo, porque vai fazer mal pro teu joelho. Aí em 2020 sai um artigo que fala assim, ó, galera, pelo amor de Deus, se tu agacha sem avançar o teu joelho da ponta do pé, filho, tu joga toda a sobrecarga pra tua lombar. Porque o teu corpo ele vai achar formas de fazer o movimento. Então, não, de novo, assim como você acreditou um tempo atrás que tu não podia agachar abaixo da paralela, assim como você acreditou um tempo atrás que ficar com o pescoço baixo fazia mal pra cervical, assim como um tempo atrás você acreditou que você não estar sentado errado, ter uma postura errada, fazia mal pra tua coluna, e tudo isso já se sabe que não é real, funciona da mesma maneira. E isso acontece por quê, galera? Porque as pessoas pegam o artigo, e o artigo ele é passivo, assim como a Bíblia, ela é passiva de interpretação. O cara pega um artigo, ele interpreta do jeito dele, e ele simplesmente joga. Porque a rede social, ela vive à base de medo. O que viraliza aqui dentro é medo. É você se assustar com algo, se dar comentário, engajamento. Tá? Então é importante que a gente esteja munido de informação, e esse é o papel do 0800, trazer essa informação para você, tá? Então olha só, resumo da obra, tá? A gente precisa ter um pouco mais de consciência, não faz mal fazer HSPU. Agora sim, vou trazer para vocês os critérios, por exemplo, que eu aqui uso, tá? Que os meus alunos aqui dentro do Piso Preto, que a gente usa. Primeiro ponto, ter parada de mão. Tem a parada de mão. Segundo ponto, antes de fazer HSPU, esse cara tem que ter o elefantinho completo, ele já tem que conseguir ficar de parada de cabeça, 3 pontas, elefantinho completo reto. A partir dali, o que vai acontecer com ele? Ele vai controlar, ele entra na parada de mão e ele controla a excêntrica. Então ele controla, ele diz, mas Otávio, eu começo a descer, eu controlo e de repente eu despenco. Pronto, tá aí o teu problema. É ali que falta a tua força, você não está desenvolvendo o controle. Aí a partir do momento que ele começa a ter controle, eu começo a verificar se ele está fazendo a triangulação do elefantinho. Se ele não fizer a triangulação do elefantinho, ele ainda não vai fazer HSPU. A hora que esse cara consegue desenvolver parada de mão, elefantinho, e ele tem um controle de excêntrica até o chão, ele tem força, ele tem estrutura, ele sabe o que ele está fazendo, o corpo dele já desenvolveu, aí é fácil, só ensinar a transferência para ele. Mas olha só, existe um processo, e esse processo não é rápido. E esse processo, eu, Otávio, treinador, e todos os meus treinadores aqui na 047, eles precisam ter um diálogo muito próximo com o aluno para poder compreender que, cara, realmente o meu aluno precisa entender que ele não pode pular etapas, porque se ele pular etapas vai fazer mal para ele. E ele não é atleta. A gente se perde no personagem, às vezes, dentro do Piso Preto, porque o CrossFit traz essa emoção da competição, né? E aí, às vezes, a gente que nunca fez nada na vida, nunca foi atleta, não come como atleta, não dorme como atleta, não maneja o teu estresse como atleta. Na verdade, você vem, às vezes, sem comer, dormiu mal, e vem estressado do teu trabalho para treinar, para aliviar tua cabeça, e aí aqui é o teu ponto de fuga, e aí tu quer desenvolver, porque talvez tu começou a perceber que tu é bom em alguma coisa.
O CrossFit tem isso, ele traz essa sensação de ser bom. Se você já sentiu isso, aquela sensação de, pô, olha só o que eu consegui, comenta aqui embaixo pra mim. Rick, hoje a live é sobre o 0800, é sobre o HSPU, sobre o vídeo que o Bruno Marins fez. A gente tá falando sobre você pode sim fazer HSPU, depois essa live fica salva se você quiser assistir. E se você tiver dúvida, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês no final. Então, não existe esse problema, tá? Então segue uma lógica, ouve o teu treinador que vai dar tudo certo. Vamos lá para as perguntas que eu separei da semana. A primeira pergunta é a da Sofia MHH. Sofia MHH. Ela mandou assim, ó. Protusão L4, L5 e S1. Então L4 e L5 são duas vértebras lombares. Entre cada vértebra eu vou ter um disco. Então eu tenho vértebra, disco, disco, vértebra. Então eu tenho L4, um disco. L5, um disco e S1. Então ela tem duas protusões discais. Não vou parar o cross, ela bota aqui. Não quero mais sentir dor. O que eu faço? Galera, olha só. Quando a gente vai, assim, entrando na mesma linha, tá? Entrando na mesma linha. Exames de imagem, eles servem pra gente tirar uma foto do momento. O exame de imagem, qualquer seja ele, tá? Ressonância, RX, raio-x, ultrassom, qualquer exame de imagem, ele é um exame complementar. Exames complementares dizem que eles devem complementar algo, correto? Um complemento é algo que complementa. Então, o que esse exame complementar ele deve completar? Toda a sintomatologia, toda uma avaliação física. Então, é função do profissional de saúde pegar o exame de imagem e correlacionar o exame de imagem com os achados físicos. O que essa pessoa está sentindo, como que ela está sentindo, por que ela está sentindo, há quanto tempo ela está sentindo, como que é essa dor, quando que ela sente. Porque, galera, olha só que interessante, existem estudos que já mostram que pessoas assintomáticas acima de 30 anos, elas vão ter 20% dessas pessoas assintomáticas acima dos 20 anos, desculpa, 20%, acima dos 20 anos, elas têm alguma alteração em região de coluna lombar. Alguma alteração a gente está falando de, se tu pegasse, ó, 1000 pessoas, tá, 1000 pessoas, botar todo mundo para fazer ressonância magnética, pessoas com dor lombar e pessoas que não têm dor lombar. 20% dessas pessoas vão apresentar dor lombar e muitas delas não têm sintomas, vão apresentar alguma alteração no exame de imagem. E essas pessoas não têm dor. Ué, Otávio, mas se a pessoa tem alteração na imagem e ela não tem dor, como é que acontece? Então eu tenho alteração na imagem e tenho dor? Então talvez a gente comece a repensar o caso de que o exame de imagem não está ligado diretamente à dor. Mas olha só que loucura, esse mesmo estudo mostra que a partir do momento que a pessoa sabe que ela tem um problema, isso aumenta o medo dela de se movimentar. E aí ela começa a catastrofizar. Uma coisa que era só uma dorzinha, agora se torna um problema real. Agora se torna algo palpável, algo que impede ela de fazer as coisas. E aí ela tem medo, ela começa a ter medo de tirar um peso do chão, ela começa a ter medo de brincar com o filho, ela começa a ter medo de fazer coisas, ela começa a ter medo de viver. E aí um exame que era para ser complementar e ele foi mal orientado pelo profissional de saúde que atendeu ele começa a ter medo de viver. Então o exame de imagem, ele não necessariamente diz o problema. Então no caso da Sofia, primeiro ponto, Sofia, protusão discal é o primeiro estágio. Isso diz o que pra gente? Bom, essa é uma região que ela está tendo instabilidade. Porque se essa protusão discal está acontecendo, é porque essa região ela não está trabalhando em sincronia, as musculaturas não estão segurando bem. Então, pô, eu preciso aumentar a estabilidade. A região lombar é uma região que precisa ser mais estável. Então, eu continuo desenvolvendo força nessa região, eu preciso desenvolver força nessa região. Enquanto isso, eu adapto os meus treinos. Como é que eu adapto? Eu tiro, ou eu ajusto, não é nem tirar, galera, eu ajusto os movimentos que me causam problema. Então, por exemplo, eu sinto muito desconforto na minha lombar quando eu vou fazer deadlifts do chão. Então, levanta esse deadlift, faz esse deadlift com um step embaixo, deixa esse deadlift um pouco mais alto. Porque às vezes o que acontece? Esse tecido, ele está mais sensível. O teu cérebro está hipervigilante, ele está esperando a dor acontecer naquela região, porque ele já sabe que é uma hernia discular, porque ele já sabe que é uma região que sempre dói. Então, ele já está esperando e qualquer coisinha que acontece naquela região, ele ativa essa sensação de dor. E aí você precisa começar a movimentar, falando pro teu corpo assim, olha, calma,
Calma, tá tudo certo, fica tranquilo aqui, não vai dar nada não. Fechou? E isso são coisas que a gente ensina para os nossos alunos. Eu ensino para os nossos alunos dentro do Path Rehab. Para quem não sabe, o Path Rehab é meu programa de reabilitação. E o protocolo ele funciona não só com exercício, porque se só o exercício resolvesse era muito simples. Tu tem várias planilhas vendendo por aí. Mas a gente sabe que você tem medo daquilo que você não conhece. E aí uma dor que fica ali o tempo todo te incomodando. Aí, cara, tu quer chegar numa altura que tu quer fazer um exame para poder ver se não tem um problema mais grave. Aí, pô, tu vai lá, faz um exame e descobre que tem uma protusão. A maioria das protusões não doem. E aí tu começa a ter medo de se movimentar por causa disso. Então, assim, você precisa, primeiro, vencer esse medo, aprender sobre a tua dor, aprender a controlar a tua dor e aprender a manejar os seus treinos. E aí fazer exercícios para poder que o teu corpo se regenere. A gente não vai tratar a hérnia, a gente não vai tratar a protusão discal, não tem como, ela já está lá. Então a gente precisa começar a pensar o que a gente vai fazer em volta para que isso não seja um problema para você. Sacou? Esse é o raciocínio que você tem que ter. Fechou? Eu vi que teve uma mensagem aqui. Quem mandou aqui foi a Aline Pereira 13. Sinto que sou boa no cross, apesar de ser iniciante ainda. É bem o que tu falou. Ali pra gente é isso. Cara, a gente se perde às vezes no personagem. Eu já tive esse caso, cara. Foi quando eu machuquei meu ombro, foi quando eu machuquei meu joelho, foi quando eu travei minha lombar. Todas as vezes que eu me machuquei no crossfit foi quando eu esqueci que o crossfit era pra minha saúde mental. Foi quando eu esqueci que eu treinava porque eu gosto de estar com a galera, porque eu sei que fazer atividade física é importante, porque eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo e da minha saúde e eu preciso viver aquilo que eu pratico, que eu ensino todos os dias. Quando eu achei que eu era um atleta, que eu peguei planilha e fui fazer não sei o que, irarará, foi a hora que eu estourei meu ombro, foi a hora que eu travei minha lombar e fiquei quase um mês sem conseguir treinar, foi quando eu estourei meu joelho fazendo pistol. Cara, entende? Não é um problema o movimento, nenhum desses movimentos. E hoje eu faço todos esses movimentos, pô. Quando tem técnica de pistol, eu faço o pistol com o joelho esquerdo? Faço, na dificuldade, mas faço. Acredito que o pistol é um movimento pra gente fazer em alta intensidade, em volumes altos. Cara, pra quase todo mundo não. Mas tu tem pessoas que parecem que nasceram pra fazer pistol. Eu tenho aqui um treinador, que é o Gustavo. O menino, tipo assim, cara, faz o pistol aí, ele simplesmente agacha e sobe, pô. Como se não fosse nada. Entendeu? Não é meu caso. Pra eu poder fazer um pistol, cara, 10 minutos alongando, ativando, fazendo isso aqui, cara, porque pra mim é mais difícil, entendeu? Mas o fato de eu não conseguir fazer pistol me preocupa mais do que o fato dele fazer pistol. Porque eu não conseguir fazer pistol me mostra que eu tenho uma perna que é manca, essa perna ela vai... Quando eu vou levantar pesado, por exemplo, eu sinto que eu jogo o peso pra perna direita. Olha só que interessante. Qual que é a perna que não faz o pistol? A esquerda. Então essas coisas de desequilíbrio são importantes a gente trabalhar. Fechou? O Ulisses Olima mandou aqui pra gente. Sofri um estiramento na coxa hoje fazendo power snatch. O que fazer? Vamos lá. Lesões de estiramento. Isso pode acontecer no posterior de coxa no futebol. Pode acontecer quando você vai mudar de direção. Pode acontecer quando você vai correr, por exemplo, no odd, fazer um treino de sprint. Você pode ter um estiramento. Galera, não tem muito o que fazer nessa hora, realmente é um pouco você ajustar os seus treinos, diminuir a intensidade, porque o estiramento ele fala muito mais, não é a lesão em si, mas ele fala muito mais sobre a tua preparação pré. Porque se o músculo estirou, isso mostra pra gente que esse músculo estava sendo sobrecarregado. Esse músculo não estava conseguindo acompanhar a demanda que você estava exigindo dele. Então você foi sprintar, você foi fazer algo, ou movimento de potência como power snatch, e ele não conseguiu te acompanhar. E se ele não conseguiu te acompanhar é porque a tua progressão até ali não está boa. Então é muito mais sobre você entender e olhar para os seus treinos e deixar o teu corpo se regenerar. Tá? Nesses casos o teu corpo vai se recuperar. O que acontece? Pensa que assim, o músculo ele vai tentar se recuperar o mais rápido possível. Tá? Não necessariamente as fibras vão se alinhar direitinho. Às vezes elas vão ficar assim, ó. E essa fica uma região mais frágil. Essa região que é mais frágil, ela precisa ser treinada. Então a musculatura em volta precisa ser mais forte. Por isso que é importante você fazer o processo de reabilitação. Depois do estiramento, você precisa fazer o fortalecimento para que você não fique repetindo essa mesma lesão. Porque aquela região vai ser uma região mais frágil. É tipo assim, rasguei minha blusa, aí eu vou lá, costuro de qualquer jeito, fecho ela, essa região ela nunca mais vai trabalhar do mesmo jeito. Então eu tenho que fazer uma costura muito firme, eu tenho que ter o tecido em volta, tem que ser bom, porque senão essa vai romper de novo, tá? Então o estiramento você precisa tratar assim, espera teu corpo se regenerar e a partir dali você faz fortalecimento para que isso não ocorra de novo.
e começa a olhar se tu tá dormindo bem, se tá comendo bem, se não tem outras áreas do teu dia que estão influenciando, tá bom? Eu vi que aqui a Nilde Delgosma, dor no ombro de um lado só, o que fazer? Como eu falei no começo da live, dor no ombro é a região mais comum de dores dentro do piso preto. Por quê? Porque é a região mais instável, tá? Muita gente começa dentro do piso preto, né, vem pro CrossFit e começa a fazer exercício pendurado, coisa que nunca fez. Eu, por exemplo, sou um que nunca consegui fazer uma barra fixa na academia. E aí eu cheguei no CrossFit, me deram um elástico, me botaram pendurado e pô, eu consigo pendurar agora. Comecei a fazer keeping, aí larará e não sei o quê. Mas eu comecei a fazer movimentos de balanço, de potência, sem ter estrutura muscular, sem ter preparo físico. Então, pensa assim, ó. A musculatura do teu ombro, para sustentar a tua demanda, ela precisa ser forte. Quanto mais forte você é, menos gasto aquele exercício de cauda. Então vamos botar assim, para fazer um pull-up você gasta 10 de energia. E aí o teu braço, por natureza, sem fazer nenhum treino, ele tem 15 de energia. Então tu vai lá, faz um balanço e pá! Faz um pull-up. Gastou 10 da tua energia, sobrou 5. Aí tu recupera um pouquinho, pá, consegue fazer outro. Tu percebe que tu tá sempre no gargalo? Quando você treina força efetivamente, você consegue aumentar esse gás. E aí você consegue ter mais repetições. Você consegue ter mais controle do movimento, você consegue ter mais estrutura, teu ombro sofre menos. Então o que você precisa fazer? Você precisa estruturar o teu ombro. Mas é importante, Nilde, é importante primeiro você entender qual é a origem dessa tua dor. Ah, essa dor ela acontece porque eu tenho déficit de mobilidade, é por causa de um déficit de força. E isso a gente pode avaliar. Isso é feito em avaliação profissional. Inclusive eu faço com os meus alunos do Path Rehab. Então todo aluno que entra no Path Rehab, ele entra e a gente entra em contato com ele para poder fazer essa avaliação pré. Então a gente faz testes, a gente faz para entender qual que é o grau de comprometimento, para daí poder direcionar o exercício. Porque não é só fazer o exercício, é entender quem é você dentro dessa estrutura. Por que que a dor ela está acontecendo? Por que que o teu cérebro está interpretando que aquela região está com dor? Ah, é uma síndrome de impacto? Não. Na verdade, já errei, porque não se fala síndrome de impacto mais. É síndrome da dor subacromial. É uma tendinite de bíceps. A gente precisa entender. Isso tudo a gente consegue descobrir através de testes. Então o pessoal do Path Rehab entra e faz esses testes para a gente poder ser mais assertivo. Por isso que a taxa de sucesso do Path Rehab é tão alta. Não tem como. Todos os alunos que chegaram e fizeram o processo efetivamente, eles estão progredindo. Ó, a Thaís acabou de mandar ali, ó. Ela é aluna do Path Rehab, ela entrou agora, ela fez esse processo de avaliação. E dentro desse processo de avaliação, a gente consegue perceber, realmente, ela tem um déficit de mobilidade. Ela me mandou os exames dela, a gente conseguiu compreender que ela tem algumas pequenas fissuras no tendão, que deixa mais fraco. E agora a gente está conseguindo reestruturar isso. Ela está agora na primeira fase, a gente está reestruturando isso para ela poder voltar a treinar sem dor, tá bom? Eu recebi aqui a mensagem, vamos para a última, galera. Recebi a mensagem aqui, ó. Nando Bento mandou: tô com hérnia na cervical C6 e C7, a dor vai pro braço, dói muito, não tem remédio que passe. O médico falou para treinar e adaptar os treinos. Vou iniciar a fisioterapia para não operar. Qual é a sua opinião? Treino CrossFit desde 2019. Eu acredito muito, tá? Eu acredito muito que quando você está... Assim, ó, galera, o que é importante, tá? A gente, no caso dele, ele tem uma hérnia. Essa hérnia pode estar comprometendo o braço, tá? Então, o ponto aqui é trazer conforto. Se está doendo muito, o nosso principal ponto aqui é trazer conforto. Como é que a gente vai trazer conforto? Medicação. Então, quando eu vou ter que graduar quanto a minha dor dói. De 0 a 10, 0 é nada e 10 é a maior dor da tua vida. Então, se essa dor é uma dor grave, eu preciso entrar com... É uma dor alta, né? Então, mais próximo do 10, eu preciso entrar com tratamento medicamentoso para trazer conforto. Para você conseguir, pelo menos, fazer a fisioterapia. E você precisa continuar treinando dentro dos teus limites. Então, dentro do que tu consegue fazer. Beleza, Otávio, estou com uma hérnia cervical, C6 e C7, comprometimento pro braço direito. Mas, cara, você ainda tem teu core, você ainda tem teu braço esquerdo, você ainda tem os teus membros inferiores. Tu tem muita coisa que tu pode treinar. E é importante que você treine, porque olha só que loucura.
O exercício físico, ele promove uma série de liberações de endocannabinoides, que são substâncias que o teu cérebro produz e eles te ajudam a modular a dor. Então olha só, existe até um termo que se chama The Runner's High, que quer dizer é a sensação que o corredor tem de euforia, que parece que ele usou um entorpecente, parece que ele fumou maconha e ele termina a corrida e ele fica tipo, nossa, muito bem. Porque isso é o teu cérebro te entregando substâncias para poder baixar a tua sensibilidade, para baixar a tua dor. Porque o exercício físico ele é agressivo pro corpo. E o teu corpo ele é antifrágil. Então ele precisa ser estressado para poder resolver. Ele precisa ser estressado para poder trazer benefícios. Por isso que quando você tem algum problema, você precisa resolver esse problema. Porque se você não for em cima e trabalhar aquilo ali, o teu corpo não vai melhorar. E aí o que vai acontecer? Se você para de treinar, por exemplo, você começa a ter dor na lombar. Aí você começa a ter, porque isso vai perdendo músculo, tu não tá treinando, vai perdendo massa. E aí você começa a ter dor na lombar, ter dor no joelho. E aí uma dor que era só na cervical, agora começa a ter outras dores. Teus marcadores de saúde começam a ficar ruins, teu triglicerídeo sobe, teu peso aumenta, tu começa a se sentir mal, porque teu peso aumentou, tu já não tá mais treinando direito. Tudo começa a se perder dentro de ti. E isso é muito comum com dor crônica. Então, cara, se joga na fisioterapia, segue tudo o que o teu fisioterapeuta te falar. Cara, é importante que ele saiba te guiar, te dê segurança e principalmente, cara, continua treinando. Treina o que tu consegue treinar sem dor. Faz o que... vai ser chato, físio, vai ser chato. É chato treinar com dor, é chato pra cacete. Tu não consegue fazer quase nada, dependendo do nível de comprometimento. Às vezes tu vai pro boxe só pra fazer uma bike. Mas, cara, é pela tua saúde mental. É pra você não se desvincular da atividade física. É pra você se manter vinculado com essa atividade que te mantém ativo desde 2019, como você mesmo falou. Fechou? Galerinha, se você gostou desse conteúdo, muito obrigado pela sua participação. Se eu falei alguma coisa que te clareou, te trouxe um conhecimento que você não tinha, comenta aqui embaixo pra mim. É muito legal nesse calor infernal que está fazendo em Joinville. Hoje fez 38 graus, com um sol pra cada pessoa, tá? Então, tô aqui, ó, suando fazendo essa live. Então, galera, se eu falei alguma coisa, trouxe algum conteúdo aqui, pô, te esclareceu algo, comenta aqui embaixo pra mim. É muito bom saber, essa live fica salva, então você pode assistir de novo, então caso você tenha alguma dúvida. E lembrando, galera, PAF Rehab está disponível, então se você tem alguma lesão ou algo que eu possa te ajudar, se você acha que você está pronto para poder dar esse passo, para continuar, para resolver a tua dor sem precisar parar de treinar, essa é a função do PAF Rehab, é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a treinar sem dor. Então se você quiser, é só comentar quero aqui embaixo, ou me mandar um direct depois que for, que eu vou te ajudar, a gente vai trocando uma ideia para entender realmente qual é o teu caso e se o PAF Rehab é indicado para você. Fechou? A galera mandou aqui, ó. Nando mandou muito obrigado, a Nilde mandou top, o Físio mandou foi massa, Físio Alexandre Mendes. A Thaís mandou foi top, o Físio mandou o dia que for treinar em Joinville, quero marcar um treinar aí. Cara, super convidado, só me mandar um direct, passa aqui, vai ser um prazer te receber, meu irmão. Tamo junto, um forte abraço, até semana que vem. Se tiver dúvida, já sabe, pergunte ao Físio. Valeu!